Vocês já dirigiram sozinhos à noite por uma estrada deserta? Sabe aquela sensação incômoda, como se algo estivesse te observando pelo retrovisor? Ou aquele barulho que você jura que ouviu, mas não explica? Um sussurro que parece vir do nada, um vulto que some quando você pisca? Hoje eu vou contar uma história que tem assombrado motoristas nas estradas do interior de Minas Gerais. Uma lenda que nasceu no asfalto, entre túneis escuros, curvas traiçoeiras e montanhas que escondem segredos antigos. Ela é conhecida como a Dama do Túnel. Então apague as luzes, ajuste o volume e venha comigo nessa viagem sombria. Mas fica o aviso. Depois disso, você pode pensar 2 vezes antes de pegar a estrada sozinho numa noite sem lua. Estamos no coração de Minas Gerais, na rodovia MG 431, perto de um lugar chamado Morro Alto. É uma região de serras cobertas por uma mata fechada, densa, onde a névoa desce das montanhas e engole tudo em silêncio. Lá, entre essas curvas sinuosas, existe um túnel. Não é um daqueles túneis modernos, bem iluminados, que você atravessa sem nem perceber. Não, o túnel do Morro Alto é diferente. São apenas 300 metros de concreto frio, escavado na rocha há mais de 50 anos, com paredes úmidas que parecem suar, e uma escuridão que engole a luz dos faróis como se fosse viva. Os moradores da região dizem que aquele lugar sempre teve algo errado. Antes mesmo do túnel ser construído, os antigos falavam de vozes nas montanhas, de espíritos que vagavam entre as árvores, presos a promessas não cumpridas. Mas foi nos anos 80 que a história da dama começou. Dizem que tudo começou com um acidente, uma noite de tormenta, com chuva caindo em cortinas grossas e raios cortando o céu. Uma mulher dirigia sozinha pela estrada. Alguns dizem que ela se chamava Ana Clara, outros que o nome dela foi esquecido pelo tempo. Era uma jovem, talvez na casa dos 20 anos, com cabelos longos e escuros, voltando de uma visita à família em uma cidade vizinha. Ninguém sabe ao certo por que ela perdeu o controle do carro. Talvez tenha sido a chuva que transformou o asfalto num espelho escorregadio, talvez uma curva mal sinalizada, ou talvez algo mais. O que se sabe é que o carro dela saiu da pista na saída do túnel, despencando num barranco profundo, escondido pela vegetação. Quando os bombeiros chegaram, horas depois, o veículo ainda queimava, o metal retorcido soltando fumaça negra. Encontraram o corpo dela preso ao volante, os dedos crispados, como se ainda tentassem escapar. Mas o que mais marcou quem esteve lá foi o olhar dela. Os olhos abertos, arregalados, fixos em algo que ninguém mais podia ver. Desde aquele dia, o túnel do Morro Alto nunca mais foi o mesmo. Motoristas começaram a relatar coisas estranhas. Um vulto branco que aparece e some no canto do olho. Um sussurro que corta o silêncio da noite, como se viesse do banco de trás. Às vezes, o rádio do carro sintoniza uma frequência que não existe, cheia de estática, e uma voz fraca, quase inaudível, parece pedir ajuda. Os mais corajosos dizem que é só imaginação, cansaço de estrada. Mas os que já viram, eles não falam assim. Eles sabem que ela ainda está lá. Deixa eu te contar agora a história do João. Ele era um caminhoneiro, desses caras durões que cruzam o país sem medo de nada. Tinha 42 anos, barba cheia e mais de 20 anos de estrada nas costas. Era outubro de 2023. Uma noite, úmida e fria, com uma chuva fina que mal dava para ver, mas deixava o asfalto traiçoeiro. João dirigia seu caminhão velho, carregado com sacos de café, voltando de uma entrega em uma cidade próxima. O rádio estava desligado porque ele gostava do silêncio, do som dos pneus contra a estrada. Ele conhecia o túnel do Morro Alto como a palma da mão. Passava por ali toda semana, às vezes de dia, às vezes de noite. Nunca tinha visto nada demais, até aquela noite. Quando ele entrou no túnel, os faróis cortaram a escuridão, iluminando as paredes manchadas de mofo e infiltrações.
mas algo estava diferente. O ar parecia mais pesado, como se o próprio túnel estivesse prendendo a respiração. Um frio subiu pela nuca dele, apesar do aquecedor ligado. E então o rádio, que estava apagado, começou a chiar. Primeiro era só um ruído baixo, um zumbido irritante. Depois ficou mais alto, mais insistente, até que uma voz cortou a estática. Era fraca, arrastada, como se viesse de muito longe. "Me ajude", ela disse. João congelou. O coração disparou. As mãos apertaram o volante com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. Ele olhou pelo retrovisor, mas só viu o breu do túnel atrás dele. É só a cabeça pregando peça. Ele pensou, tentando se convencer, mas o caminhão começou a falhar. O motor engasgava como se algo estivesse sugando a energia. Os faróis piscaram 1, 2 vezes e quase apagaram. Foi aí que ele a viu, pelo canto do olho, no espelho lateral, uma figura branca de pé, parada na saída do túnel. Uma mulher. O rosto pálido como cera, os cabelos longos e molhados colados na pele, pingando como se ela tivesse acabado de sair da chuva. Os olhos eram buracos negros, vazios, mas parecia que olhavam direto para ele. João pisou no acelerador, o suor escorrendo pela testa. O caminhão respondeu devagar, hesitante, como se algo o segurasse. Ele olhou de novo para o espelho e ela não estava mais lá fora. Um barulho veio do banco do passageiro, um rangido, como se alguém tivesse se sentado. João virou o rosto devagar, rezando para não ver nada. Mas ela estava lá. A mulher, ou o que restava dela, sentada ao lado dele. A pele era quase transparente, as veias escuras pulsando sob a superfície. O vestido dela, rasgado e sujo, parecia encharcado, deixando um rastro de água no assento. Ela não olhava para ele ainda. Só murmurava algo baixinho, um som que parecia um choro misturado com palavras desconexas. "Não consegui. Me ajude. O túnel." A voz dela era como um vento frio passando por uma janela quebrada. João gritou, um berro rouco que ecoou. No túnel, o caminhão balançou, quase batendo na parede. Ele olhou de novo e ela tinha sumido do banco. Mas então ele ouviu um arranhar atrás dele, na carga. Um som lento, deliberado. Unhas raspando a madeira dos caixotes, como se algo estivesse tentando sair dali de dentro. João não tinha coragem de olhar, só acelerou, o coração na boca, os faróis tremendo enquanto ele finalmente saía do túnel. O motor voltou ao normal. O rádio silenciou como se nada tivesse acontecido. Mas quando ele parou no próximo posto, a 10 quilômetros dali, estava tremendo tanto que mal conseguia segurar o copo d'água que o frentista ofereceu. Ele foi até a carga, com uma lanterna na mão, para checar. Havia marcas, arranhões fundos, nos sacos de café, alguns rasgados, grãos espalhados pelo chão, e num canto preso na madeira, um fio de cabelo longo, escuro e molhado. João nunca mais passou por aquele túnel. Ele jura que ouviu a voz dela de novo, dias depois, num sonho. "Você não me ajudou", ela disse, e no sonho ele viu o acidente. O carro dela em chamas, as mãos dela batendo no vidro, gritando por socorro enquanto o túnel engolia o som da voz dela para sempre. Mas essa não é a única história. Tem outro caso mais recente de uma moça chamada Fernanda. Ela era estudante, tinha 23 anos e voltava de um fim de semana na casa dos pais. Isso foi em janeiro de 2025, há apenas algumas semanas. Era uma noite sem estrelas, o céu coberto por nuvens pesadas. Fernanda dirigia um Fiat Uno vermelho, cantando junto com o rádio para afastar o sono. Quando ela entrou no túnel do Morro Alto, o rádio mudou sozinho. A música parou e uma estática alta tomou conta. Ela tentou ajustar, mas os botões não respondiam, e então, no meio do barulho, veio a voz. "Olha para trás", disse, clara como o dia. Fernanda riu, nervosa, achando que era um defeito. Mas o ar dentro do carro ficou gelado, o vidro embaçando com a condensação do frio. Ela olhou pelo retrovisor.
e viu, atrás dela, no banco traseiro, uma figura embaçada, como uma sombra que ia tomando forma. Uma mulher, os cabelos escorrendo água, o rosto pálido se inclinando para frente. Fernanda pisou no freio por instinto, o carro derrapando no asfalto molhado. Quando ela virou para trás, não tinha ninguém, mas o banco estava úmido, com marcas de mãos pequenas, como se alguém tivesse se apoiado ali. Ela correu para fora do túnel, parou o carro na beira da estrada e ficou lá, chorando, até o sol nascer. No dia seguinte, encontrou um arranhão no capô do carro, uma linha longa como se uma unha tivesse riscado o metal de ponta a ponta. Hoje, em fevereiro de 2025, a dama do túnel é mais do que um boato entre os moradores de Morro Alto. Motoristas evitam aquele trecho depois do pôr do sol. Alguns dizem que já viram luzes piscando dentro do túnel, mesmo quando não há carros por perto. Outros falam de pegadas molhadas no asfalto, que aparecem do nada e somem antes do amanhecer. Há vídeos circulando no TikTok e no Instagram, borrados, tremidos, mostrando vultos brancos capturados por câmeras de painel. Ninguém sabe quem ela é de verdade ou o que ela quer. Será que ela ainda está presa naquele acidente, revivendo o momento da morte? Será que ela busca vingança? Ou só alguém para libertá-la do túnel que aprendeu? Recentemente, um grupo de caçadores de fantasmas foi até lá com microfones e câmeras. Eles gravaram horas de áudio, cheios de ruídos estranhos, estalos, passos, suspiros. Num dos clipes, uma voz baixa, quase inaudível, diz: "Me tire daqui." Mas ninguém ficou tempo suficiente para entender o que isso significa. O túnel do Morro Alto continua lá, silencioso durante o dia, mas esperando à noite. Talvez você já tenha passado por ele sem perceber, talvez não tenha visto nada de estranho, ou talvez ela tenha visto você e esteja esperando a próxima vez que você cruzar seu caminho. Tudo começou nos anos 1940, numa época em que os trens ainda cruzavam o interior de Minas, carregando café, minério e as esperanças de muita gente. Havia uma linha antiga que cortava a Serra do Cipó, ligando vilarejos pequenos a cidades maiores. Os trilhos serpenteavam entre as montanhas, passando por pontes estreitas e túneis escavados na rocha bruta. Era um trajeto perigoso, mas necessário. Quem comandava um desses trens era Sebastião Moreira, um maquinista de 38 anos, barba cheia e olhos cansados de tantas noites sem dormir. Ele era conhecido por sua teimosia. Dizia que conhecia a serra como ninguém, que nenhum temporal podia pará-lo. Mas numa noite de outubro de 1947, ele enfrentou algo maior que sua vontade. A chuva caía sem parar há dias. O céu estava negro, rasgado por relâmpagos que iluminavam as montanhas por segundos, antes de mergulhá-las de novo na escuridão. Os trilhos estavam soltos, a terra escorregando pelas encostas. Os outros trabalhadores avisaram Sebastião: "Não vai, homem, espera a chuva passar." Mas ele riu, acendeu um cigarro e disse: "Esse trem sai hoje, nem que o diabo venha buscar." Às 11 da noite, ele partiu, o apito do trem ecoando pelo vale como um grito de desafio. A bordo, além dele, estavam 5 ajudantes, todos confiando-os. Na coragem ou na loucura do maquinista, eles nunca chegaram ao destino. Perto de uma curva traiçoeira, onde os trilhos passam sobre um abismo coberto de vegetação, o trem descarrilou. Ninguém sabe ao certo o que aconteceu. Alguns dizem que a chuva soltou os parafusos, outros que uma pedra caiu na frente. Mas os mais velhos juram que foi outra coisa, algo que Sebastião desafiou ao falar do diabo. O trem caiu no precipício, o metal retorcido soltando faíscas enquanto despencava. O barulho foi ouvido a quilômetros, um estrondo que fez os moradores de Santana do Riacho acordarem assustados. Quando os socorristas chegaram, horas depois,
só encontraram destroços espalhados. O vagão principal estava enterrado na lama, coberto de cipós, como se a serra tivesse reclamado o que era seu. Os corpos sumiram. Sebastião e os 5 homens foram engolidos pelo abismo e ninguém nunca achou um osso sequer. Foi depois disso que as histórias começaram. Primeiro foram os pescadores que subiam o rio perto dos trilhos. Diziam que, à noite, ouviam um apito agudo cortando o silêncio, mesmo que os trens tivessem parado de circular ali anos antes. Depois, os caminhoneiros que passavam pela estrada próxima começaram a falar de luzes estranhas, faróis que tremiam ao longe, como se um trem ainda cruzasse a serra, mas quando tentavam seguir, as luzes sumiam. Em 1995, um homem chamado Geraldo, que trabalhava consertando cercas na região, teve um encontro que nunca esqueceu. Era uma noite sem lua, a névoa tão densa que ele mal via a mão na frente do rosto. Ele ouviu o apito, claro e prolongado, vindo dos trilhos velhos. Curioso, pegou a lanterna e foi até lá. Nos trilhos enferrujados, viu um vulto, um homem de chapéu como os maquinistas usavam antigamente, parado, olhando para ele. Geraldo chamou, mas o vulto não respondeu. Quando a luz da lanterna bateu direto, não havia ninguém, só o eco do apito, que parecia rir dele enquanto sumia na mata. Em 2024, a lenda ganhou vida nova. Um grupo de trilheiros gravou um vídeo que explodiu nas redes. Eles estavam acampados perto dos trilhos, numa noite fria de julho. A câmera tremia, mas dava para ouvir. Um apito distante, seguido por um rangido metálico, como rodas girando no ferro. Um dos meninos gritou: "Olha, ali!" A câmera virou. E na escuridão, entre as árvores, luzes piscaram por segundos antes de apagarem. O vídeo tem mais de 500 mil de views, e os comentários estão cheios de gente dizendo que já passou por algo parecido. Eu vi o mesmo em 2019 e jurei que era um trem de verdade, escreveu um usuário. Outro disse: "É o Sebastião, ele não descansa enquanto não terminar a viagem." Hoje, em 2025, o fantasma do Trem da Serra está mais vivo do que nunca. Com o turismo crescendo na Serra do Cipó, mais gente tem relatado coisas estranhas. Um guia local, o Zé Carlos, jura que ouviu vozes vindo dos trilhos numa noite de nevoeiro. Era como se alguém pedisse ajuda mais abafado, como debaixo da terra, ele contou num podcast recente. Caçadores de fantasmas estão marcando expedições para gravar o apito, e alguns dizem que já pegaram sombras em fotos, formas que lembram um homem de chapéu vigiando a serra. Os moradores avisam: não acampe perto dos trilhos, ele não gosta de companhia. Será que Sebastião ainda tenta guiar seu trem para o destino que nunca alcançou? Ou será que a serra o prendeu e ele chama outros para dividir o peso da eternidade? Na próxima vez que você ouvir um apito na noite, mesmo estando tão longe dos trilhos, cuidado, pode ser ele. A história começa nos anos 1920, numa época em que Ouro Preto ainda vivia das memórias do ouro e das promessas de casamentos arranjados. Isabel era uma moça de 19 anos, filha de um comerciante falido que viu no noivado dela uma chance de salvar a família. O noivo, um homem chamado Antônio, tinha 30 anos e era dono de uma mina próspera perto de Mariana. Ele não era bonito nem gentil, mas era rico, e isso bastava para os pais dela. Isabel não queria se casar. Diziam que ela amava outro, um rapaz pobre que trabalhava nas lavouras, mas o pai proibiu o romance. O casamento foi marcado para uma tarde de primavera, na igreja de São Francisco, com um vestido branco que Isabel costurou ela mesma, chorando em cada ponto. Mas o destino tinha outros planos. Na véspera do casamento, Antônio foi até a mina para checar uma nova jazida. Era um lugar instável, cheio de túneis mal escorados. Um desmoronamento aconteceu de repente, soterrando ele e mais 3 trabalhadores. Quando a notícia chegou a Ouro Preto, Isabel estava provando o vestido,
o véu branco cobrindo o rosto pálido. Ela não gritou, não chorou, só ficou quieta, olhando para o nada. À noite, os pais a encontraram no quarto, o véu branco trocado por um preto, rasgado nas bordas. Ela disse que ia buscar o noivo, que ele ainda estava esperando por ela. Antes que alguém pudesse segurá-la, Isabel fugiu, correndo pelas ruas de pedra, até a estrada que leva a Mariana. Horas depois, um pastor de cabras encontrou o vestido dela na beira de um penhasco, o véu preto preso numa pedra, balançando ao vento. O corpo? Nunca acharam. Dizem que ela pulou, carregando a dor de um amor perdido e um futuro roubado. Foi depois disso que os primeiros relatos começaram. Motoristas que cruzavam a estrada à noite diziam que viam uma mulher de branco, o rosto coberto por um véu preto, parada na beira do asfalto. Ela não falava, só ficava ali, imóvel, como se esperasse alguém. Em 1953, um homem chamado Otávio parou o carro para ajudar. Achou que era uma moça perdida. Quando ela entrou no banco de trás, ele sentiu um cheiro forte de flores murchas, como num velório. "Para onde você vai?" perguntou. Ela murmurou. Ele não veio. Otávio olhou pelo retrovisor e o banco estava vazio, mas o vidro ficou embaçado, com marcas de dedos finos desenhando um coração partido. Ele correu sem olhar para trás e nunca mais pegou aquela estrada. Os anos passaram, mas a noiva do véu negro não foi esquecida. Em 1998, uma família de turistas viu algo que marcou a filha mais nova, a Clara, que tinha só 10 anos. Eles voltavam de Mariana numa noite de nevoeiro, o carro cortando a estrada, silenciosa. Clara olhou pela janela e gritou: "Tem uma mulher ali?" O pai desacelerou, mas não viu nada. A menina insistiu. Era uma moça de vestido rasgado, o véu preto cobrindo o rosto, apontando para o penhasco. Quando os faróis iluminaram o lugar, havia só pedras e mato. Mas naquela noite, Clara sonhou com uma voz dizendo: "Me leva com você." O sonho voltou por semanas, até a família queimar uma foto que tinham tirado na viagem. Uma foto onde, no fundo, um vulto branco aparecia, quase invisível. Em 2025, a lenda está mais viva do que nunca. Em janeiro deste ano, uma motorista chamada Luana postou no X um relato que viralizou. Ela dirigia sozinha, meia-noite, quando viu uma figura no meio da estrada. Era uma mulher de branco, o véu, balançando mesmo sem vento. "Quase bati o carro", escreveu. Luana parou, mas a figura sumiu. Quando voltou para o carro, o rádio ligou sozinho, tocando uma música antiga, daquelas de casamentos, antes de cortar para a estática. Outro caso veio de um caminhoneiro, o seu Zé, que parou para ajudar uma mulher acenando na neblina, em dezembro de 2024. Ela entrou no caminhão, o vestido molhado pingando no chão. "Cadê ele?" perguntou, a voz baixa como um lamento. Zé sentiu um peso no peito, um frio que gelou os ossos. Quando olhou para o lado, ela tinha sumido, mas o banco estava úmido e o retrovisor tinha um risco fino como se uma unha tivesse raspado o vidro. A noiva do véu negro virou febre entre moradores e turistas. Guias de Ouro Preto agora oferecem passeios noturnos para caçar a noiva. E um podcast local gravou um episódio só para ela, com gravações cheias de ruídos e um sussurro que dizem ser a voz dela. Alguns acreditam que Isabel ainda busca Antônio, presa num luto eterno. Outros dizem que ela aparece para avisar de tragédias, como um anjo sombrio das estradas. O que quer que ela seja, uma coisa é certa: quem a vê não esquece. Na próxima vez que você passar entre Ouro Preto e Mariana, numa noite escura, com a neblina abraçando o asfalto, cuidado com quem acena na beira da estrada. Pode ser ela, ainda esperando, o véu negro escondendo um rosto que ninguém quer ver. E aí, o que achou dessas 3 lendas que assombram Minas Gerais? Você já passou pelo túnel do Morro Alto e sentiu um arrepio? Ouviu o apito do trem na Serra do Cipó?
Ou viu um vulto na estrada entre Ouro Preto e Mariana? Conta a sua experiência. Nos comentários, quero saber se você já cruzou o caminho dessas sombras. Não esquece de curtir o vídeo para apoiar o canal, se inscrever para mais histórias de gelar o sangue e ativar o sininho para não perder nenhum conto. Até a próxima! E cuidado nas estradas à noite.